Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num universo que é totalmente invisível a olho nu, mas que tem um impacto, assim, gigantesco na vida dos animais. Vamos falar sobre esses agentes, bactérias, vírus, fungos e mais coisas até mais esquisitas que causam doenças e, principalmente, como é que eles agem. Para começar, tem uma coisa que precisa ficar muito clara. Nem todo micróbio é um vilão. Existe o que a gente chama de colonização, que é quando eles estão lá, vivendo num animal, sabe, como se fossem passageiros, sem causar problema algum. O perigo mesmo começa com a infecção. É aí que o corpo do animal reage à presença desse micróbio e é essa briga que pode acabar virando uma doença. Pensem só. O corpo de um animal é um verdadeiro ecossistema, lotado de micro-organismos que formam a tal da microbiota. As doenças infecciosas, na maioria das vezes, acontecem quando esse equilíbrio super delicado é quebrado. Aí, o que era uma convivência pacífica vira um campo de batalha. Tá, mas o que faz o micróbio ser do mal? A resposta está numa palavra: patogenicidade. Pensa nisso como o arsenal de um micróbio, o conjunto de ferramentas que ele tem para invadir e prejudicar o hospedeiro. A questão não é quantos micróbios existem ali, mas sim o que eles são capazes de fazer. E o mais curioso é que a maioria das infecções, especialmente as bacterianas, segue um roteiro bem parecido. É quase como um manual de instruções que o patógeno segue para ter sucesso na sua missão. Vamos dar uma olhada em como esse plano funciona. O primeiro passo, claro, é a entrada. Geralmente, eles se aproveitam de uma falha na barreira da pele ou nas mucosas. Depois vem a adesão. Aqui as bactérias usam umas proteínas especiais, tipo um velcro microscópico, para se agarrarem nas células. O passo seguinte é a invasão, quando elas penetram nos tecidos e começam a se multiplicar. E, por fim, a etapa do dano, que é onde o estrago acontece de verdade, muitas vezes pela liberação de toxinas. Vamos focar agora em um dos principais grupos de invasores, as bactérias. Uma das táticas mais eficientes que elas têm para causar dano é a produção de verdadeiras armas químicas, que a gente conhece como toxinas. E existem basicamente dois tipos: as endotoxinas, que fazem parte da própria estrutura da bactéria e que, no geral, causam febre. Por outro lado, a gente tem as exotoxinas. Essas são liberadas ativamente pela bactéria, são super potentes mesmo em quantidades mínimas e, curiosamente, não costumam dar febre. Pensa no tétano, no botulismo, são doenças clássicas causadas por exotoxinas. E o impacto disso no mundo animal é enorme. A brucelose, por exemplo, acaba com a reprodução do gado. A leptospirose, que todo mundo ouve falar em época de enchente, é um risco constante, transmitida pela urina de ratos. E tem o mormo, uma doença tão grave em cavalos que, por não ter vacina, a única forma de controlar é sacrificando o animal para não espalhar. É bem sério. Agora, vamos mudar de categoria. Os vírus, eles são como sequestradores de células. Eles precisam invadir uma célula do hospedeiro para conseguir se replicar. Já os fungos, na maioria das vezes, são oportunistas. Eles causam problema principalmente quando as defesas do animal estão lá embaixo. Para a gente ter uma ideia do poder de um vírus, vamos pegar o exemplo da parvovirose canina. Ela é causada por um dos menores e mais resistentes vírus que existem. E o estrago que ela faz é devastador. Ataca o sistema gastrointestinal dos filhotes, causando uma diarreia com sangue e uma desidratação muito severa. E qual o tamanho do estrago? Em animais que não foram vacinados ou que estão com a imunidade baixa, a taxa de mortalidade da parvovirose pode chegar a chocantes 90%. É um número altíssimo, uma doença com prognóstico terrível se não for tratada imediatamente. Então, a gente chega num ponto crucial. A prevenção é tudo. Doenças que podem ser fatais, como a raiva, a cinomose e a própria parvovirose, têm uma defesa principal, que é extremamente eficaz. A vacinação. Não tem muito segredo. E os fungos? Bom, as micoses sistêmicas, aquelas que afetam o corpo todo, geralmente começam de um jeito bem específico, pela inalação de esporos que estão por aí no ambiente, muitas vezes no solo, e os alvos variam bastante. A criptococose, por exemplo, pode chegar até o sistema nervoso e é muito associada a fezes de pombos. A histoplasmose ataca os pulmões. E tem também a dermofitocose, a famosa micose de pele, que além de ser super contagiosa entre os animais, pode passar para as pessoas. Aí a gente vê a conexão direta com a saúde pública.
E agora, preparem-se para o agente infeccioso mais bizarro de todos. Não é bactéria, não é vírus, não é fungo, é só uma proteína. Uma proteína que se tornou uma verdadeira assassina. Um prion nada mais é do que uma versão mal dobrada de uma proteína que já existe no nosso corpo. O mais assustador é que ela age como uma espécie de proteína zumbi. É sério. Quando ela encosta nas proteínas saudáveis do cérebro, ela converte essas proteínas, forçando elas a adotarem a sua forma defeituosa. Isso cria uma reação em cadeia que literalmente destrói o tecido cerebral. E o exemplo mais famoso disso tudo é, sem sombra de dúvida, a doença da vaca louca. Foi ela que colocou os prions nos holofotes do mundo todo e mostrou o poder devastador que essas pequenas moléculas podem ter. A crise começou lá em 1986, atingiu um pico aterrorizante em 1992 e só foi controlada quando finalmente entenderam como ela se espalhava. Hoje, felizmente, por causa de medidas de controle super rígidas, é uma doença rara. Mas aqui tem um detalhe crucial. Ao contrário de um vírus de gripe, a doença da vaca louca não é contagiosa do jeito que a gente imagina. A doença se espalhou por uma prática muito específica: alimentar o gado com ração que tinha restos de animais infectados, ou seja, uma via de transmissão totalmente fora do comum. Olhando para tudo isso, fica claro que o mundo dos patógenos é de uma diversidade incrível. Da tática direta de uma bactéria que libera toxinas até o mecanismo bizarro de uma proteína que corrompe outras, a saúde animal é o tempo todo desafiada por esse universo invisível. Então, o que a gente tira de mais importante dessa história toda? Primeiro, que entender como uma doença se espalha é o passo número 1 para conseguir pará-la. Segundo, que ferramentas como as vacinas são a nossa melhor linha de defesa. E, por fim, que a saúde dos animais e a nossa saúde estão totalmente interligadas, o que exige uma vigilância que não para nunca.